Olá, o Vida de Artista de hoje, na verdade, é uma conversa sobre fotografia que começa agora e só termina no próximo programa. Na edição de hoje, a gente conversa com os fotógrafos Línia e Paulo De Luca, que são estrangeiros, mas vivem e trabalham em Alagoas. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que é um prazer recebê-los, né? Falar de um tema tão interessante que é a fotografia, a imagem. E eu estava aqui pensando, foi uma feliz coincidência, mas a gente ter trazido justamente os dois fotógrafos de outra língua, né? De outras nações, que moram aqui com a gente. Que a Línia é paraguaia, o Pablo é argentino. Você já mora aqui há 33 anos. 33 anos. Pablo? Isso. 24. Você já tá bom de pedir a cidadania, né? Já tem direito a isso. Já temos. Mas já se naturalizaram, não? Já. Já? São brasileiros, então. É. Brasileiros alagoanos maceuenses. Alagoano de coração. Coisa boa. Gente, e o que é que... Vamos começar porque já que a gente está falando com dois profissionais que trabalham e vivem aqui com a gente, o que é que motivou vocês a... O que é que fez escolher esse lugar para viver e trabalhar? Bom, da minha parte é o seguinte, eu vim aqui para estudar pelo convênio, certo? Uhum. Após disso, eu me encantei desde o primeiro momento, claro, e criei a raiz, não voltei mais. Porque realmente aqui é muito parecido também com o meu país, que é uma cidade assim pacata, não é? Não tem muita violência, essas coisas. Em termos de cordial, da comunidade, das pessoas, são acolhedores, e isso me encantou. Então eu me senti em casa. Pronto. E não saí mais. Resume muito bem, se sentir em casa. Em casa. Você também se sente em casa, Pablo? Aqui? Claro, claro. Aqui o povo é bastante acolhedor. O que me atraiu daqui foi a natureza exuberante, o clima agradável e justamente esse povo acolhedor, esse lugar pacato, de cidade interior. Uhum. Me atraiu bastante. O Pablo, quando veio para aqui, já era fotógrafo profissional, né, Pablo? Inclusive, você ensinou, lecionou fotografia em Buenos Aires. Línia também já era fotógrafa quando veio? Porque eu desde criança que sou apaixonada pela fotografia. Mas era só um hobby, certo? Aí depois eu sei que não ia sair mais, fiz alguns cursos, enfim, fui aprimorando. Da paixão virou profissão. Da paixão virou profissão, exatamente. E, na verdade, hoje, a minha paixão maior, em termos de fotografia, aqui na Lagoa especialmente, é a parte cultural. Uhum. A minha paixão é o guerreiro, o reizado, pelo colorido que eles têm. A cultura popular, certo? E dentro dessa sua opção, Línia, o que é que você tem visto, o que é que te impressionou mais em termos de imagem? Aqui, em termos de imagem, eu gosto muito de fazer também o cotidiano das pessoas. Inclusive, eu fiz uma exposição no espaço cultural, o Labor, justamente sobre as pessoas que trabalham como camelô, não é? Que a gente faz o dia a dia do nosso trabalho, né? Mas às vezes a gente não percebe essas pessoas, não é? Ficam meio que invisíveis, invisível, né? E ao mesmo tempo também as pessoas com essa correria do dia a dia não dá muita importância para esse tipo de profissional, porque eles são profissionais vendendo vendo produto na rua para sobrevivência. E isso me chama muito a atenção. E eu faço pesquisa, eu falo com eles, eu tento de saber a vida deles. Mas é um olhar, Pablo, esse olhar que a Línia está descrevendo, é um olhar que transpõe, até transcende o olhar da câmera, né? É um olhar assim do bom observador, né? De quem olha com um olhar crítico, né? De quem quer captar a essência daquilo que é invisível para os olhos de qualquer um. O fotógrafo, na sua opinião, teria
um olhar, esse olhar que a Línia descreveu, um olhar até meio sociológico, né, antropológico. Mas além dessa questão mais científica, o que é que te move como fotógrafo? Olhando realidades, que você tem uma opção mais ampla, né? Mexe com paisagem, arquitetura, e fotojornalismo também. Pois é, o fato de escrever a história com imagens é apaixonante. A gente está escrevendo de uma maneira a história desse lugar onde a gente vive com imagens fotográficas que vão ficar na memória do tempo, para quem quiser acessar no futuro, para poder as pessoas saberem como foi tal ou qual coisa, costume, cultura, lugar. Né? A gente é um testemunho vivo. É um registro imortal, né? Um registro imortal, é um inventário da Terra que a gente está fazendo. Da Terra nesse lugar que a gente está vivendo. Acho que esse termo teu sintetiza muito bem. E como se diz mesmo na fotografia, a gente escreve com a luz. Porque o que é a fotografia? Né? A fotografia trabalha através da luz. Né? A luz é o eixo dele. Sem luz não há imagem, Sem luz não existe imagem. Né? E isso que é apaixonante. Né? Você perceber que você, quando você é um fotógrafo profissional, você vê um ângulo assim, você vê aquele jogo de luz e sombra, é fantástico. E na fotografia preto e branco, você percebe muito mais isso. Com certeza. Né? A fotografia preto e branco, para vocês, é mais difícil de fazer, de obter qualidade, uma imagem de qualidade? Não é que seja mais difícil, é que você tem que trabalhar mais para ter um ângulo melhor, para você mostrar a diversidade desse jogo de luz. Não é? Porque do contrário, ele não tem esse nuance, não tendo esse nuance, então não se torna interessante a fotografia. Esse contraste também. Isso. São duas fotografias diferentes, preto e branco, colorido. Embora tenha fotografias coloridas que ficam bem em preto e branco e vice-versa. Mas assim, a gente, quando fotografa em preto e branco, pensa em preto e branco. E as cores, a fotografia cores, o que chama a atenção são as cores, o que importa, o que interessa mais são as cores. A preto e branco apenas temos contrastes da gama dos cinzas. Então, vamos dizer, por esse lado, a gente pode considerar que é mais difícil ter esse domínio. Principalmente para quem não conhece a técnica, a arte da fotografia. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos conversando mais um pouco sobre fotografia.